Oi, eu sou o Diogo Meyer da Universidade de São Paulo e esse é o segundo vídeo em que eu estou tratando com vocês do tema da deriva genética. O que a gente viu no vídeo anterior é que a gente pode modelar a deriva genética por um modelo chamado Wright-Fisher e a gente fez uma simulação. Eu vou recapitular um conceito aqui com outra simulação similar àquela que a gente simulou anteriormente. Ela tem dois indivíduos, ou 2n igual 4 cópias gênicas, supondo que são indivíduos diploides. E eu joguei o meu dadinho aqui novamente e eu tive uma trajetória distinta da anterior. É uma simulação estocástica aleatória, então cada vez que eu jogo os meus dados, a sequência de sorteios vai ser diferente. E nesse caso, o alelo que se fixou foi a cópia gênica A, essa daqui originalmente presente. E essa foi a trajetória que ela percorreu até atingir a fixação. Se fixar equivale a atingir frequência de 100% dentro da população. É claro que é uma populaçãozinha muito simples de só 2 indivíduos, mas ela serve para ilustrar conceitos básicos. Recapitulando, o primeiro conceito importante é o seguinte: a gente, olhando essa simulação e olhando esse gráfico daqui, a gente vê que a composição genética da população oscila ao longo do tempo. E ela oscila de maneira imprevisível, porque eu tenho um sorteio aleatório, nenhum alelo é melhor do que o outro, não há seleção natural. É simplesmente o sorteio que define quem vai ser passado, e a base biológica do sorteio em populações reais é quem reproduz e se aquela cópia gênica é passada ou não no sorteio da meiose. A segunda lição que a gente pode tirar olhando esse meu gráfico, é a ideia de que, com o passar do tempo, aumenta a probabilidade de identidade na população. Quando eu falo aumenta a probabilidade de identidade, eu tenho um significado muito específico que eu tenho em mente. Nessa minha geração ponto de partida, eu tinha 4 letrinhas, cada cópia gênica estava etiquetada de modo independente, e com o passar das gerações aumenta a probabilidade de que eu mostrando 2 cópias gênicas aqui, que elas vão ser descendentes de um único ancestral. Aqui na 6ª geração, quaisquer par de cópias gênicas que eu sortear vão ser descendentes de um único ancestral que existiu no passado. Essa probabilidade de identidade eu vou representar pela letra F, um F maiúsculo, e a gente vai modelar o comportamento dela ao longo do tempo. A segunda lição, ou melhor, a terceira lição que a gente pode tirar daqui, dessa observação, é que há também uma perda de variabilidade genética ao longo do tempo. À medida que a deriva genética opera, aumenta a probabilidade de todas as cópias serem descendentes de um único ancestral, e no modelo de Wright-Fisher, sem mutação, isso inevitavelmente leva à homogeneização da população. Aumenta a chance de que 2 amostras tomadas ao acaso serão idênticas entre si, o que denota a ausência de variabilidade genética. Então, a gente agora vai traduzir essas ideias em expressões matemáticas. Então, vamos começar modelando o aumento de identidade de uma população ao longo do tempo. Como eu disse, a gente vai simbolizar essa identidade pela letra F, e probabilisticamente ela remete à ideia de que a gente está interessado em se perguntar como, ao longo das gerações, muda a probabilidade de 2 cópias gênicas sorteadas ao acaso serem descendentes de uma única ancestral que existiu no passado. É isso que a gente quer modelar, é essa probabilidade que nos interessa. Então, para definir essa probabilidade, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma análise de como a probabilidade de identidade muda entre 2 gerações sucessivas. Vamos deixar isso bem claro. Imagina que eu tenho aqui uma população que eu tenho 2n cópias gênicas. Eu coloquei 3 pontinhos aqui, que eu estou tentando apresentar isso de um modo bem geral, que seja um resultado aplicável para uma população de qualquer tamanho. Então, isso daqui vamos imaginar que é uma geração inicial, e eu quero saber, olha, uma geração depois, da geração seguinte, qual que é a probabilidade de 2 cópias gênicas tiradas aqui dessa população? Ela também tem 2n cópias gênicas, mas eu peguei só 2,
E a minha pergunta é, qual que é a chance dessas duas serem descendentes de uma única que existiu na geração anterior? Essa é a probabilidade que define F, a probabilidade de identidade nessa geração inicial. Bom, vamos pensar no seguinte, vamos focar nessa primeira cópia gênica aqui. Qual que é a chance de ela ser descendente dessa cópia gênica aqui? Bom, eu tenho nessa população duas N cópias gênicas e essa daqui é uma entre todas. Como não tem seleção natural, ainda estou dentro do meu modelo Wright-Fisher, todas elas têm chances iguais de serem transmitidas para a próxima geração. Então a chance dessa cópia gênica ser descendente exatamente dessa na geração anterior é 1 sobre 2N. Porque cada uma das duas N, das 2N bolinhas que estão aqui presentes, tem chance igual de ser transmitida para a próxima geração. Agora eu estou interessado em F, a probabilidade de duas cópias gênicas tomadas ao acaso na geração 1 terem o mesmo ancestral. Então agora eu quero saber a chance não só dessa primeira ter esse ancestral, mas dessa segunda ter exatamente o mesmo ancestral. Aqui a gente vai utilizar uma probabilidade conjunta de acontecer isso e isso. É o produto dessas duas probabilidades. Então, esse produto me dá a probabilidade dessas duas cópias gênicas terem exatamente essa cópia gênica como ancestral na geração anterior pelo processo de sorteio. Mas não é exatamente isso que eu estou interessado em modelar. O que eu estou interessado em modelar é a probabilidade de duas cópias gênicas serem descendentes de um mesmo ancestral. Esse número é a chance de elas serem descendentes desse mesmo ancestral. Quantas bolinhas estão disponíveis aqui para serem ancestrais comuns de duas cópias gênicas tomadas ao acaso? 2N. Isso daqui, multiplicando por 2N, contempla todo o conjunto de possíveis ancestrais que estão presentes para esse par que está aqui. E esse valor aqui, como esse 2N cancela, resulta em 1 sobre 2N. Uma outra maneira de chegar nesse número é você pensar o seguinte, você primeiro sorteia algum ancestral para a primeira cópia gênica. Sortear algum ancestral, sem impor nenhuma condição, equivale à probabilidade 1, porque ela vai ter algum ancestral. E a seguinte cópia gênica tem que ter exatamente o mesmo ancestral da anterior. Agora seria 1 vezes 1 sobre 2N, que daria esse mesmo valor. Então, esse primeiro valor aqui, 1 sobre 2N, ele descreve um primeiro ingrediente que a gente vai precisar na nossa modelagem. A probabilidade de duas cópias gênicas numa geração serem descendentes de uma mesma cópia gênica na geração anterior. Agora a gente vai precisar também trabalhar com uma outra probabilidade, que é uma probabilidade que é complementar a essa. A gente também está interessado no nosso modelo matemático, a gente vai precisar utilizar a probabilidade de duas cópias gênicas amostradas na geração 1 descenderem de cópias gênicas que são distintas na geração anterior, como por exemplo o que eu estou ilustrando aqui. Elas não compartilham o mesmo ancestral na geração anterior. Elas não são cópias de uma mesma cópia gênica que existia na geração anterior. Bom, existem várias combinações possíveis que resultam em duas cópias gênicas na geração 1 serem descendentes de cópias gênicas distintas na geração anterior. Mas um atalho muito simples é a gente imaginar que esse evento é complementar a esse. Ou você tem duas cópias que compartilham o mesmo ancestral na geração anterior, ou você tem duas cópias que não compartilham. Então, eu posso pegar esse conceito e simplesmente definir essa probabilidade das duas cópias gênicas terem ancestrais distintos na geração anterior como 1 menos 1 sobre 2N. E com esse resultado, eu já chego muito perto de definir a forma como se dá o aumento de identidade ao longo do tempo. Eu posso escrever uma expressão que eu vou colocar como F com um T aqui embaixo, dizendo que eu estou interessado em definir essa probabilidade de identidade em diferentes gerações. Eu quero ver como, em função do tempo, vai mudando essa probabilidade de identidade de cópias gênicas. Como essa probabilidade remete à chance de duas cópias gênicas descenderem de um mesmo ancestral na geração original, o que eu tenho que fazer para generalizar isso para um sorteio feito na geração T? Bom, a chance de duas cópias gênicas descenderem do mesmo ancestral, ela é uma coisa relativamente complexa, porque elas podem ter um ancestral comum na geração imediatamente anterior, ou duas ou três para trás, já que eu estou interessado em ter gerações possíveis. Uma forma mais simples de eu lidar com isso é o seguinte,
eu posso perguntar para duas cópias gênicas, sorteada T gerações após o início do meu processo, qual que é a chance de elas terem ancestrais distintos? 1 menos 1 sobre 2n elevado a t. Por que eu estou elevando isso a t? Porque para após t gerações elas terem ancestrais distintos, ela tem que ter tido ancestrais distintos. Na transição da primeira geração, da segunda, da terceira, da quarta, sucessivamente. Essa expressão aqui me dá a probabilidade de duas amostras na geração T terem ancestrais distintos lá no início do meu processo de sorteio. Consequentemente, o complementar dela, que é 1 menos esse valor, me dá a probabilidade de, após T gerações de deriva genética, duas amostras ao acaso descenderem de um mesmo ancestral comum. Essa expressão aqui, ela descreve matematicamente algo que a gente consegue já intuir olhando esse gráfico. À medida que o tempo vai passando, aumenta a probabilidade de duas amostras tomadas ao acaso serem descendentes de um único ancestral que existiu no passado. A gente pode pegar essa expressão e colocar ela num gráfico, onde nesse eixo aqui eu tenho a probabilidade de identidade e aqui nesse eixo aqui eu tenho o tempo, o número de gerações que se passaram sob os efeitos de deriva genética. E eu vou fazer aqui só um croquis grosseiro, vocês podem fazer isso num programa, no computador ou num papel, e o que vocês vão ver é o seguinte: se eu tenho uma população não imensamente grande, o que acontece é que, com o passar do tempo, aumenta a probabilidade de você ter duas cópias tomadas ao acaso descendendo de um ancestral comum de uma maneira relativamente intensa. Eu vou chutar aqui mais ou menos 100 gerações. Agora, se eu olho o mesmo processo de deriva genética para uma população que é bem maior, 10 vezes maior, eu tenho uma população de 200 indivíduos, o aumento dessa probabilidade de identidade é mais lento, porque eu estou sorteando mais bolinhas e vai demorar mais até que uma única daquelas bolinhas seja ancestral de todas que existiram no passado. Então, aqui a gente fez uma transição da descrição qualitativa para uma descrição quantitativa, apresentando para vocês uma expressão que descreve como, com o passar das gerações, aumenta a probabilidade de duas amostras tomadas ao acaso serem descendentes de um mesmo ancestral que existia na primeira geração da nossa modelagem. O que a gente vai fazer agora é modelar a perda de variabilidade genética dentro de populações. Para fazer isso, eu vou começar definindo alguns termos. Eu vou chamar de H algo que a gente chama de taxa de heterozigose. Ela pode ser entendida muito simplesmente como a probabilidade de dois alelos tomados ao acaso da população serem diferentes. Agora, eu não estou mais preocupado em eles serem descendentes ou não de um mesmo ancestral na geração inicial, como na derivação anterior. Eu só quero saber se esses dois caras que eu mostrei são iguais ou diferentes. E eu também vou definir um valor de f que se chama taxa de homozigose, que também se refere à probabilidade de dois alelos tomados ao acaso serem iguais ou diferentes. No caso, o f se refere à probabilidade de eles serem iguais entre si. São medidas de variabilidade genética. Quando o H é alto, o f é baixo, porque existe uma relação de complementaridade entre eles. H igual a 1 menos f. Então a gente está interessado em entender como a população se torna homogênea ao longo do tempo por deriva genética, ou seja, como diminui H e aumenta f. Eu estou usando a mesma letra de f que eu usei para identidade, mas o contexto aqui deve deixar claro que esse f tem importantes diferenças em relação àquele anterior. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou revisitar um resultado que eu apresentei para vocês antes, que são as probabilidades de duas amostras tiradas de uma população na geração T mais 1 serem descendentes de um mesmo ancestral na geração imediatamente anterior. Isso acontece com probabilidade 1 sobre 2n. A probabilidade dos duas cópias gênicas amostradas na geração T mais 1 terem ancestrais distintos na geração anterior é o complementar disso, 1 menos 1 sobre 2n. E a gente pode utilizar isso para modelar como essa taxa de homozigose muda ao longo do tempo. Como se transforma a probabilidade de uma amostra de duas cópias gênicas serem iguais entre si. Então vamos lá, mãos à obra. Eu quero saber qual que é a probabilidade de duas cópias gênicas amostradas na geração T mais 1
serem iguais entre si. Tem duas formas que isso pode acontecer. Primeira forma, dentro do modelo Wright-Fisher, é ambas as cópias que eu mostrei na geração T mais 1 serem descendentes de um mesmo ancestral na geração imediatamente anterior. Afinal de contas, como não tem mutação nesse modelo, se elas descendem de um mesmo ancestral na geração anterior, elas vão ser idênticas. Então esse é o primeiro elemento que contribui para a probabilidade de duas amostras serem idênticas na geração T mais 1. Só que existe uma segunda possibilidade. Imagina que essas duas amostras elas descendem de ancestrais distintos na geração anterior. Isso é dado por essa probabilidade aqui, 1 menos 1 sobre 2n. Entretanto, é possível que nessa geração anterior houvesse probabilidade de duas amostras serem idênticas entre si. Existe a possibilidade dessas duas amostras, dessas duas cópias gênicas, que são as ancestrais, serem iguais entre si no sentido de terem a mesma sequência de DNA. Então, isso sugere que eu tenho que acrescentar um outro termo para essa probabilidade de homozigose na geração T mais 1, que é 1 menos 1 sobre 2n, a probabilidade de haver dois ancestrais distintos para as cópias que eu mostrei, multiplicado por ft, que é a chance de esses dois ancestrais distintos serem iguais uns aos outros. Essa expressão aqui é super importante, porque ela me descreve as duas formas que duas amostras tomadas na geração T mais 1 podem ser idênticas. Terem o mesmo ancestral na geração anterior, ou terem ancestrais distintos, mas que tinham propriedade de serem iguais uns aos outros. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com essa expressão e percorrer alguns passos para simplificar ela e chegar numa representação útil. Eu vou fazer uma primeira transformação, que é mudar a forma com que eu estou tratando a descrição de probabilidade de homozigose e colocar ela em termos da taxa de heterozigose. Como existe uma forma de complementaridade, eu consigo simplesmente substituir f de t mais, na geração T mais 1 por 1 menos a taxa de heterozigose na geração T mais 1. Eu vou manter esse 1 sobre 2n aqui e eu vou também substituir essa taxa de homozigose f na geração T por 1 menos a taxa de heterozigose na geração T. Vamos tentar simplificar isso. Agora vai ser só uns passinhos meio chatinhos de álgebra, mas que a gente vai chegar num lugar mais interessante, uma forma mais clara de enxergar esse resultado. A primeira coisa que eu vou propor então para a gente fazer é a gente expandir esse produto aqui. Então primeiro eu vou multiplicar esse 1 por 1 aqui, 1 pelo HT, tem um menos lá, então fica menos a taxa de heterozigose. Eu vou ter também então menos 1 sobre 2n, esse produto desses dois termos, e finalmente, multiplicando 1 sobre 2n por HT, os dois têm um sinal negativo na frente, então isso vira um positivo, isso é HT sobre 2n. Beleza, a gente consegue simplificar isso de alguma outra forma? Bom, eu tenho o número 1 aparecendo dos dois lados aqui da igualdade, então eu posso subtrair um dos dois lados. E do mesmo lado do igual eu tenho 1 sobre 2n aqui e menos 1 sobre 2n aqui. Então essa subtração aqui faz com que esses dois caras sumam. E agora eu tenho um número negativo aqui. Eu tenho menos HT mais 1 é igual a menos HT menos esse HT sobre 2n. Então eu vou fazer um passo que depois vocês podem também se convencer fazendo com calma. Eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então esse daqui ficou positivo. E esse daqui eu também vou multiplicar por menos 1. E esse HT mais 1, ele se torna negativo. E eu chego aqui nessa expressão. Dá para a gente escrever isso de uma maneira ainda mais cômoda, mais clara? Sim. A gente pode descrever que a taxa de heterozigose na geração T mais 1 é igual à taxa de heterozigose na geração T, multiplicado por 1 menos 1 sobre 2n. O que essa expressão tem aqui de importante? Eu estou sempre descrevendo a taxa de heterozigose numa geração como uma função daquela taxa de heterozigose da geração imediatamente anterior. Mas ela está sempre tendo um pouquinho da variabilidade dela removida
e ela perde variabilidade por um valor que é proporcional, que é relacionado com o tamanho daquela população. Quanto menor o tamanho da população, vocês podem substituir os valores aqui, mais você vai perder variabilidade genética de uma geração para outra. Essa expressão aqui, ela é extremamente útil porque ela faz uma previsão de como a diversidade genética da população muda entre gerações sucessivas. E a partir dela, você consegue chegar numa expressão mais geral, que é da taxa de heterozigose na geração T, expressa como uma função de uma primeira geração após T gerações de deriva genética. Essa última expressão é simplesmente essa daqui aplicada para sucessivas gerações, T gerações, em função de uma diversidade original a partir do qual a deriva genética ocorreu. Com esse resultado aqui, eu completo o meu objetivo de apresentar para vocês algumas consequências importantes de deriva genética em termos do seu impacto sobre a diversidade da população. A deriva genética é imprevisível, as frequências oscilam, a deriva genética leva naturalmente as populações a uma identidade, no sentido de todo mundo ser descendente de um único ancestral lá para trás um tempo, a gente viu uma expressão que descreve isso, e a gente também consegue modelar a deriva genética como um processo que leva à perda da heterozigose na população, perda da diversidade genética, e essa expressão descreve a taxa com que esse fenômeno ocorre.